Bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Espero que tudo bem. Desculpa a demora aí. Eu vi que tava conversando com o Gabriel aqui e esqueci de vocês. Ai, Jesus, a gente vai ficando velho, né, irmão? É um caso sério, né? Barbaridade. Minha cabeça no outro lugar hoje, desculpa aí. Ai, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos. Meu, eu não mandei as coisas pra Aldrin. Pega aqui os vídeos, já manda aqui. Jesus amado, Gabriel. Não me lembrei, cara. Tem os meus também do sítio que eu não mandei, tá? Mandei pra ela. Ô, Aldrin, desculpa aí, tá? Não esqueci de você. Mas ontem foi um dia atípico na minha vida, né? Que ontem o pessoal da Lobela veio pra cá pra gente gravar alguns comerciais. E eles passaram o dia na minha casa ontem, né? E aí veio o pessoal da câmera, o pessoal da iluminação, aquela galera toda, que vocês imaginam como deve ser, né? Mas, enfim, veio toda uma galera aqui. Eles passaram o dia aqui comigo e a gente começou a trabalhar 8 horas da manhã, né? E fomos até tarde. Eu tô cansado. Agora eu já dormi bem, já tô sossegado, né, mãe? Olha, foi cansativo o negócio, não foi fácil, mas deu tudo certo. E tá bom também, né? Tá bom. Tá bom também. O tempo não passa, né, irmão? Né? O tempo não passa, né? Meu Deus, a gente fica ansioso aí pra ver as coisas acontecer. O tempo não passa, né? Jesus, amém. Hã? Juliano, Floripa, tudo bem, querido? Bom dia. Deus abençoe, Regina Klink. Tá tudo bem, sim. Aqui tá tudo beleza, tá tudo bem. Foi bem chique gravando os comerciais. A Lobela vai colocar uns comerciais em alguns programas de televisão que eles fazem e fui eu que gravei, né, os comerciais. E eles vão fazer também os comerciais no YouTube, né? Não apenas aqui conosco, mas no YouTube. Vai passar em todos os canais comercial nosso. Foi bem legal, né? Fiquei satisfeito, foi bem bacana. Foi uma coisa nova, né? Uma coisa nova, né? Legal, né? Bacana. Tô contente. Na verdade, eu tô um pouco ansioso para que passe logo esse mês, para chegar ao final do mês logo, para a gente poder começar as coisas na igreja, lá no bairro Goritiba. Eu tô meio ansioso. E aí o tempo não passa, né, irmão? Barbaridade, né? Barbaridade. Mas tá bom também. Tô trabalhando bastante, tô com saudade já da minha filha, né? Meu Deus, ainda bem que ela chega sexta-feira. Jesus amado, né? Ai, Jesus amado, eu não sei que dia que o Mike Banks vai chegar, irmã. Eu também não sei. Eu sei que chegou um oficial, um general, né? Aí que tá. Mas isso aí eu converso pra depois, tá? Agora não. Depois a gente trata disso aí, tá? É, eu tô antenado, vocês sabem, né? Eu tô antenado. Depois eu vou passar pra vocês um resumo de tudo que aconteceu ontem no mundo militar. O que esse general fez, quem ele visitou, onde ele foi, aonde ele vai. O oficial, tá? O outro é só no conto, né? Mas o oficial eu vou passar para você depois. Eu já recebi um relatório ontem de tudo que ele fez, onde ele foi, com quem ele conversou, que assunto foi tratado. Eu vou passar para vocês depois. Eu vou falar, tá, irmão? Eu vou falar aí, depois a gente vai ver, tá? Tem uns vídeos também que eu recebi que eu vou passar para vocês, mas o Marcelo ainda não terminou de editar. O Marcelo foi em uma festa no Pentágono. Irmão, se você vê as pessoas que gravaram vídeos para o desdobramento, mandando abraço para nós, mandando abraço para o pastor, as autoridades americanas, a galera lá do Pentágono, você acredita nisso? Irmão, nós estamos... Marcelo tá fazendo as legendinhas ainda, né, para colocar embaixo pra gente poder passar os vídeos. Acho que são 6 ou 7 vídeos bem legais, muito legal, né? Ficou muito bacana. A gente vai passar, mas nós vamos passar depois aí. Eu quero ler o texto com vocês, é Marcos 14:43, né? Marcos 14:43, tá? Então abre aí pra gente, abre a tua Bíblia aí pra gente poder conversar aí um pouquinho sobre o texto, tá? Vamos lá? Abre aí a tua Bíblia. Jesus é preso, epígrafe do texto, né? Jesus é preso. 43 diz assim, ó. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo:
aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. 45. E, logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E, respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, quebrante o nosso coração para que a gente entenda, compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele traz uma coisa aqui que você não vê em outros lugares, né? Ele fala sobre Judas ter combinado com os guardas para prender Jesus. Isso aqui está bem explícito, né? Bem explícito. O 43, o 44, o 45, o 46. Jesus é preso, né? Os caras vêm e prendem Jesus. O 47. E um dos que ali estavam, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Foi o Pedro. Você já sabe disso, né? Então o Pedro sacou a sua espada, deu na cabeça do cara. O cara deve ter desviado, né? Deu aquele golpe que cortou a orelha do cara. 48, mas o texto não dá muita atenção a isso, você já prestou atenção, né? E, respondendo Jesus, disse-lhes, saístes com espadas e porretes a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Então, as Escrituras, elas tratam sobre isso, né? Eu acho que Isaías 53 fala, né, que trata sobre esse texto, Jesus está falando sobre esse texto. Mas, enfim, a gente continua, né? Alda e Sérgio, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe vocês, o casamento de vocês, tá? O 50 diz assim, ó, então deixando-o, todos fugiram. Todo mundo fugiu e deixou Jesus sendo levado preso. Mas teve um jovem, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui para você, porque isso é uma curiosidade bíblica. Ele não tem muita função, mas tem uma curiosidade bíblica. E tem muita gente que utiliza esse texto para dizer que esse cara era homossexual. E eu vou mostrar para você aqui no texto que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, o que eu quero te dizer? Que Jesus, quando ele desceu do monte, lembre-se que ele estava apenas com alguns deles ali. Né? Com alguns deles ali. Tá bom? Esse jovem que correu com o lençol e fugiu nu, ele não estava com Jesus. Ele não estava com Jesus no monte, certo? Então, ele estava na sua casa. Esse jovem é o Marcos, o cara que escreveu esse evangelho. Certo? Esse jovem é o Marcos, tá? Ele estava na sua casa, e a sua casa era ali do ladinho. Quando a gente estuda um pouquinho da história, da geografia bíblica, né? Você percebe que Jerusalém e aonde era a casa dos caras. Então a sogra do Pedro tinha uma casa ali pertinho e a casa da mãe do Marcos também era ali pertinho. Que bom, minha irmã Márcia Tristão. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, tá? Que bom que vocês são nossas ovelhas agora.
Fernandão, bom dia, querido. Agora que eu te vi aqui, Deus te abençoe. Um beijo na Naira, nas crianças. Então ele estava dormindo. E aí ele acorda na sua casa e vê a confusão. Porque era ali do ladinho. Pertinho. Entendeu? Então ele levanta, tá sem roupa. Você sabe que os caras usavam aquelas rouponas, né? Aqueles vestidão, aquelas coisas grandona. E as cuecas deles, né? Não eram como roupas como a gente tem hoje, né? Eles eram um lençol. Eu já expliquei para você como a gente vê hoje na Índia, né? Que é um pano que enrola, tipo uma fralda, uma coisa assim. Era uma coisa um pouco diferente. Eu não sei bem explicar isso, mas era mais ou menos assim. E então na hora que o cara ia dormir, certamente ele tirava aquele troço enrolado e eles dormiam sem roupa. Era um costume, segundo o calor excessivo naquele lugar, né? Então não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então os caras dormiam em casa, né? Tomou um banho e dormiu sem roupa. Então quando ele acordou já de madrugadinha, porque isso aqui era 6 horas da manhã, e viu aquela confusão toda, o que aconteceu? De certos caras gritando, estão prendendo Jesus. Ele pegou um lençol, se enrolou num lençol e saiu correndo. Entendeu? E saiu correndo. Oi, Marlete, que bom, querida. Seja bem-vinda você também, tá? Beijo pra galera do Pitó. Beijo, Amanda. Deus abençoe. Entendeu? Então ele enrola aquele lençol e sai correndo. Quando ele chega lá, ele entra no soco com os guardas. Você tá vendo aqui, ó. Então, deixando todos, fugiram. Todo mundo vazou. Mas o Marcos chegou bem nesse momento que os caras estavam levando Jesus. E aí um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu e lançaram limão. Quando ele veio atrás dos caras, os guardas foram para cima dele. Entendeu? Lançaram limão. Oi, Rudiero, bom dia, querido. Lançaram limão significa que os caras tentaram pegar ele. Entendeu? E aí o cara tava só no lençol. Os caras saíram no soco ali com os caras, empurra, pega daqui e tal. E os caras puxaram ele pelo lençol, porque ele estava enrolado só no lençol. O lençol caiu, ele se soltou e vazou. Tá? Então eu estou explicando para você aqui. Tá? Estou explicando para você aqui que eles estavam ali próximos a isso. E todo mundo correu. Porque o Getsemane, onde eles estavam orando no monte, era ali bem no centro ali da cidade. Pertinho ali do ladinho. Entendeu? Se você for lá em Israel... Hoje tem um lugar onde era a casa da mãe do Marcos, que era onde eles se reuniam, né? Não sei bem explicar para você também isso. Eu li tanto sobre isso, estudei tanto. Mas enfim. Eu posso dizer para você que era no primeiro andar, né? Não era no térreo onde eles se reuniam, era na parte de cima, embaixo era a casa, em cima era um lugar grande, porque eles se reuniam mais de 150 pessoas lá. É o mesmo lugar onde Jesus veio ressurreto, ele ressuscitou ali, né? E os caras estavam orando, que a Marta e a Maria correram de manhã cedo para ver Jesus. Eles estavam na casa do Marcos orando. Então veja, é pertinho ali no lugar, não é longe, né? E elas voltam correndo para avisar os discípulos, e eles voltam correndo aonde Jesus, na sepultura de Jesus. A sepultura é no Getsemane, o monte eles oraram é no Getsemane. Então eles desciam e passavam por aquele jardim secreto. Então era um monte pequenininho ali que eles oravam. Então era tudo muito pertinho. Entendeu? Quanto pertinho eu não posso te dizer, porque eu não sei. Eu ainda não fui lá em Israel, não andei para ver, ó, aqui, não sei. Só a gente vê pelos livros, então eu não tenho noção. E os escritores nunca se preocuparam em colocar distância. Se fosse eu, já tinha colocado, ó, ficar mais ou menos uns 100 metros. Né? Eu não sei explicar isso para você, mas era pertinho, né? Porque era no mesmo lugar onde eles passaram a noite orando de sábado para domingo, quando Jesus morreu na sexta. Né? Essa situação aqui é na sexta-feira já, né? Então Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo de manhã, e quando a Maria Madalena e a Maria mãe de Jesus vieram, então elas saíram andando dessa casa e foram até ali para encontrar Jesus. Jesus tinha ressuscitado, elas voltam correndo, né? Avisam todo mundo vem correndo, então não era um lugar tão longe assim, era perto, e era ali que o Marcos estava. Então quando ele vê a confusão, ele vem correndo ali, e aí vaza, né, e foge dos caras, tá? Renato Martins, é só para explicar isso para você. Obrigado, Renato, Deus abençoe, obrigado pela tua oferta. É só para explicar isso para você, o porquê que o cara tava peladão ali só né, é por isso, tá? Pelo inusitado da situação e porque ele estava perto, ouviu, né, e correu para tentar ajudar. Então, Jesus perante o Sinédrio, 53 agora, tá?
E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciões e os escribas. E Pedro os seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava ali assentado com os servidores, aquentando-se ao lume, ou ao lume é do lado da fogueira. Os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Parece alguma coisa que a gente conhece, né? Reservadas as proporções, claro, né? E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? O que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus lhes disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhes bofetadas. Então, Jesus ele foi acusado, ele foi julgado e ele foi condenado por ter dito a verdade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e eles não lhe quiseram, ela está falando sobre isso aqui. Por isso que a Bíblia diz que se tem uma coisa que o Senhor abomina, são as testemunhas falsas. Entendeu? Deus abomina o testemunho falso, irmão. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você levantar a tua palavra para afirmar algo sobre alguém e isso não for verdade. A Bíblia é clara, o Senhor abomina a testemunha fraudulenta, a testemunha falsa. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com tudo isso que acontece. Outra coisa que a gente precisa entender: Jerusalém não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. Nos dias de festa, chegavam a ter em Jerusalém 100.000 pessoas. Entendeu? Então, quando a gente está vendo aqui um episódio, não quer dizer que todo mundo da cidade estava lá. Ok? Eram alguns, não todos. Isso é outra coisa que você precisa entender também e ter esse discernimento. A cidade era grande. E tinha bastante gente lá. Mas não eram todos. Entendeu? Então você diz: mas o fulano de tal concordava com isso. Cara, a maioria das pessoas que conheciam Jesus não participaram disso. Entendeu? Não participaram disso. Isso foi um julgamento num tribunal, num lugar, na sinagoga, no lugar onde eles levaram ele. Entendeu? E ali não estava todo mundo, tinha um pouco de gente, que era um pouco dos caras. Sempre que os caras vão fazer uma maldade, eles se reúnem entre eles. Ok? Então, 66 agora, tá? A gente leu 65, agora vamos para o 66. Ó. E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando na fogueira, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. Irmão, Jesus nunca erra. Nunca erra. Aquilo que Jesus disser para você, você tem que tomar por verdade, porque é verdade. Quanta gente duvida. Cícero Neto, eu não tenho como dizer para você, eu já vi a tua pergunta na primeira vez, né? Você está perguntando mesmo Jairo que viu o milagre da filha. Cara, eles eram milhares de soldados, não era um. Provavelmente ele não estava lá, tá?
Muita gente se dá mal na vida porque não acredita nas coisas. Roberto Bento. Porque não dá crédito às coisas que Deus fala. Muita gente. Entendeu? Se dá mal, eu vou falar não prospera, mas eu não estou falando prosperar no sentido financeiro, estou falando prosperar no sentido mais amplo da nossa vida. Né? Pode deixar aberto aí, Gabriel. Não sei se tem alguém aí ou não. Entendeu? Não prospera na sua vida sentimental, muitas vezes. Não prospera na sua vida espiritual. Né? Entendeu? Então, se a gente prestasse mais atenção nas coisas que Deus fala para nós, se a gente botasse mais fé, eu vou colocar dessa maneira aí, eu acho que você vai entender o que eu estou falando. Se eu até botasse mais fé, irmão, as coisas que Jesus fala pra gente, eu acho que a tua vida ia ser muito melhor, apesar das dificuldades que a gente tem. A gente tem dificuldade, eu tenho também bastante. Eu falei pra você. Entendeu? Não é fácil, a vida de ninguém é fácil, irmão. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Todo mundo tem vontades de fazer coisas e não pode, ter coisas que não pode. Não é? Porque tem algumas coisas, irmão, que você não pode comprar. Então o dinheiro não resolve tudo. Tem coisas que você não pode comprar, irmão. É isso que você tem, é grana. Entendeu? Então, tem muita gente que se frustra às vezes porque não prestou atenção naquilo que Deus falou. Entendeu? Oi, Rosane de Castro. Beijinhos, Deus abençoe você. Entendeu? Então, às vezes, Deus fala umas coisas pra gente. Vou dar um exemplo pra você. Sábado a gente foi no monte, eu até peço que você me perdoe, que a gente não postou ainda o vídeo do monte, porque eu esqueci de passar pra Alden e o Gabriel gravou um pedaço do meu telefone, que o dele acabou a bateria. E tinha que ter mandado pra Aldrin, eu esqueci, daí ontem meu dia foi corrido, eu não mandei, peço que você me perdoe, não deu. O Gabriel tá mandando agora. Vamos ver se a Aldrin coloca hoje o vídeo do monte. Se você ouvir o vídeo do monte, as coisas que Jesus falou pra gente, tem uma palavra profética forte ali. Eu recomendo que você veja e ouça. Forte. Muito forte, impactou, né? Grande parte das coisas que Deus falou, usando a minha própria boca, Ele estava falando para mim. E quando o Espírito Santo falava, porque Deus quer que a palavra que desce do céu, a gente é utilizado como um vaso, né, para falar, para verbalizar, para que isso se desça na terra, para que ela possa se cumprir. Entendeu? Para que ela possa se cumprir. Tá? Então, o Senhor falou para mim, às vezes Ele faz isso comigo. Às vezes eu estou sozinho e o Senhor toma a minha boca e fala comigo coisas para mim. E eu sei que é para mim. E o Senhor falando comigo no monte, e eu estava falando em voz alta, você vai ver isso. O Senhor ia me mostrando como se fosse um filme, eu via as coisas acontecendo. Quando Deus falou para mim, quando a gente comprou o sítio, irmão, a gente comprou de um pessoal que era macumbeiro. Eu já contei isso pra você, né? E a gente via um monte de coisa lá, uma série de coisas. Tá? Eu já orei várias vezes, já fui lá, já ungi todo o terreno, já fiz, tenho feito tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu faço, estou fazendo e tal. Mas depois que a gente começou a fazer as orações no monte, no sítio, começou a quebrar essas maldições. Tem gente que acha que maldição não existe, né? Mas cada um, né? Começou a quebrar essas maldições, começou a quebrar, foi quebrando. E até o Branco falou para mim, né, ele disse, nossa, meu primo, depois que a gente começou a orar aqui no monte, a coisa começou a andar, tudo dá certo, a obra flui, acabou aquelas confusão, aquelas coisas e tal, vai quebrando isso.
E quando o Senhor estava falando para mim, o Senhor falou para mim sobre a obra que Ele tem para fazer naquele lugar, né? Ele me mostrou uma ampliação do terreno, porque Ele quer que eu faça outras coisas, Ele estava falando sobre isso comigo. Eu via no horizonte, estava escuro, né? Você vai ver no vídeo, escuro. Mas eu via no horizonte longe, eu vi como se fosse uma árvore, uma mata, assim, bem longe, e eu via se levantar uma pessoa ali, mas era uma entidade espiritual, assim, de uns 30 metros de altura, mais ou menos, como se ele fosse o chão, como se o chão se levantasse, assim, se transformasse numa pessoa, e ele saía andando. Foi uma visão extraordinária, só que não fui só eu que vi, quem tinha mais gente lá que viu também. Teve gente até que ficou com medo, porque eu senti o pé dele batendo no chão, assim, pum, pum, assim, sabe? Como se fosse um gigante que estava deitado naquele chão, era longe, mas era, né, ali dava pra gente ver bem. E ele se levantava, então, ali assim, eu vi ele correndo, eu vi isso enquanto eu estava orando, e ele ia na estrada, chegava na estrada, ele saía correndo na estrada e ia embora. Então aquela coisa que estava ali, naquele momento de oração que eu vi o anjo descer, eu via como se fosse cometas, assim, bolas de fogo descendo do céu e caía na terra e queimava, assim, como se tivesse um poço, sabe, assim. E o Senhor falava para mim, ó, cada lugar que foi enterrado, escute isso aqui, ó, cada lugar onde foi enterrado para fazer uma magia, para parar essa obra, porque o diabo sabia antecipadamente que vocês viriam para cá e ele mandou que os seus servos fizessem obras de magia, consagrando esse terreno para demônios. Eu hoje estou queimando, eu vi aqueles troços de fogo caía naquele lugar, provavelmente, né? Eu não sei. Ali tinha obras de magia enterrada, então aquilo entrava e eu vi em alguns pontos, foi 6 lugares. Eu vi assim, pô, caindo longe, assim, aquilo queimava. E à medida que aquilo queimou, aquela legalidade, aquela autoridade que aqueles espíritos tinham para estar ali, que eles receberam aqueles sacrifícios, acabou no mundo espiritual, aquilo foi cortado. Então eu vi eles levantando, espíritos grandes, e saindo correndo e indo embora. O Senhor me mostrou isso no monte. E vocês vão ver na oração, quando eu estava falando aquilo, eu estava vendo aquilo. O Senhor agindo, o poder de Deus se manifestando ali naquele lugar, né? E o Senhor falou que tem um projeto ali muito grande, uma coisa que Ele quer que eu faça, e Ele me falou, me mostrou todas as coisas e tal. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, eu até brinquei, né? Eu falei, mas Jesus, depois eu fiquei falando, eu pensei, né? Meu Deus do céu, mas como é que eu vou conseguir, né, fazer isso tudo que Deus está falando? E o Senhor falou para mim, não, eu vou entrar com a providência, eu vou te dar, você vai fazer isso aqui. Então, quando Deus ele fala para a gente, ele nos direciona, a gente precisa cumprir aquilo que Deus está falando conosco. Porque é do interesse de Deus que aquilo ali se cumpra. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Nem eu, nem você, nem ninguém. Não temos noção do que está vindo sobre a terra, o que está vindo sobre a gente. Não é? A gente não tem nem noção, irmão, do que vai acontecer, como vai acontecer, né? E o Senhor falou que eu preciso trabalhar e fazer aquilo, que aquilo vai ser um refúgio. Do que, para quê, eu não sei. Eu também não sei. Mas eu preciso obedecer, eu preciso ser obediente. Né? O Senhor me mostrou outras construções que eu vou ter que fazer lá. Deus me mostrou, Ele me falou, eu quero que você faça isso aqui e ali. Eu vi, irmão, como se estivesse pronto já. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus, nas coisas que Deus coloca para que a gente faça. Entendeu? A gente precisa acreditar nas coisas de Deus, porque você vê, quando o Senhor Jesus falou para Pedro, ele falou, Pedro, cara, você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus sabia o que estava falando, irmão. Jesus sabia o que ele estava falando. Então, quando Jesus fala um negócio para tu, você tem que botar fé, irmão. É óbvio, eu estou falando quando é Deus que fala, né? Quando não é, daí tudo bem. Mas quando é Deus que está falando com a gente está no outro texto, Mateus. A gente está do 66 ao 72 agora. Quando a gente fala, Deus fala conosco, Deus nos direciona, Deus dá uma direção para a gente. Cara, vai acontecer isso aí, irmão.
vai acontecer. O que Deus falou para você vai acontecer, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Entendeu? Vai acontecer. A irmã Joana, por exemplo, Santana está dizendo: pastor, eu tenho sonhos pregando a palavra. Será que eu vou pregar um dia? Depende de você. Você está estudando a Bíblia todo dia, está comendo a palavra todo dia, está orando, jejuando, santificando, daí você vai. Agora, se você não fizer isso, não vai. Entendeu? Se você não fizer, você não vai. Então, a gente precisa fazer por onde? Então, Deus mostra para você as coisas, Deus fala as coisas conosco, Deus nos dá os meios para fazer isso, para que você possa desempenhar e fazer. Agora, quando Jesus falou para mim que eu ia ser um pregador do evangelho, que eu ia ser um pastor, que eu ia pregar para milhares de pessoas, e o Senhor começou a me preparar, o que eu fiz? Eu me dediquei. Eu já falei para você, o pastor Sandro já leu a Bíblia inteira 23 vezes. Né? Só o Novo Testamento mais de 100 vezes. Livro de Apocalipse mais de 100 vezes. Estudando muito, mais de 20 anos estudando todo dia, o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Orando, jejuando. Eu fiz jejuns de 50 dias, de 40 dias, de 21 dias. Muito, jejuei muito a minha vida inteira, irmão. Orando de madrugada, passando noites, noites e noites e noites e noites. Orando, buscando. Para estar aqui hoje e fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse com excelência. Você olha para mim e fala, muita gente fala, né, para mim, nossa, pastor, você é um pregador extraordinário, eu não tomo elogio por verdadeiro. Isso não... Eu só falo, tá... irmão. Não fui desmamado com garapa, irmão. Não fui e não sou. Não me corrompo, eu não tenho esses problemas, irmão. Eu não tenho problema com dinheiro, eu não tenho problema com mulher, eu não tenho problema com droga, eu não tenho problema com nada. Porque Jesus tratou a minha alma. Jesus me curou no decorrer da minha vida, para eu chegar aqui hoje maduro, irmão. Consciente do que eu quero, sabedor do que eu preciso fazer. Entendeu? Eu não sou perfeito, já falei para você, não sou perfeito e você também não precisa ser. Rita Mudo, obrigado pela tua oferta. E você também não precisa ser. Entendeu? Porque Jesus não chamou ninguém perfeito, Jesus chamou os imperfeitos, que somos nós. Por isso que eu brinco sempre aqui que a gente é curva de rio, eu já falei isso para você. E eu tô aqui brincando, mas é verdade, nós somos curva de rio, nós não somos perfeitos. Se você fosse perfeito, você estava na Assembleia de Deus. Lá só tem perfeito. Na Congregação Cristã do Brasil, lá só tem crente perfeito. Aqui não, aqui é só os traia mesmo. Então você vem para cá porque você atrai. Entendeu? Mas a Bíblia diz que Jesus chamou só os traia. Chamou aquele que não é, para confundir aquele que pensa que é. E tá cheio de gente aí que pensa que é crente, mas não é. Por quê? Porque não vive o evangelho, porque não ama o seu irmão, porque não ouve a voz de Deus, porque não cumpre os mandamentos, porque não faz aquilo que Deus lhe manda. Mandamento é aquilo que Deus manda você fazer, meu. Entendeu? Nós somos os improváveis, é isso aí, irmão. Entendeu? Então, quando eu olho no espelho, eu vejo as impossibilidades. E falo, Jesus, que louco esse troço que você está mandando eu fazer aí, Senhor. Você sabe uma coisa que Deus falou para mim essa semana? Eu queria construir um negócio lá no monte pra gente orar, né? Entendeu? Eu queria construir, eu ia fazer um negócio de pedra. Sabe o que Deus falou para mim? Ele falou, não quero que você faça nada lá. Nada, é para ficar do jeito que tá. Nada, não põe nada, não faz nada, eu não quero nenhuma construção. Eu fiz daquele jeito, você deixa daquele jeito. Deus falou assim para mim, irmão. Falei, tá bom, Jesus, desculpa aí. Eu só queria dar uma melhoradinha, fazer uns brag night lá. Oi, Bruna Croman, bom dia. Entendeu? Irmão, eu queria dar uma melhoradinha lá, mas Jesus... tem coisas que Jesus não quer que você meta a mão, irmão. Entendeu? Tem algumas coisas na nossa vida que já... Pode subir isso aí, Gabriel. Gente, está aberta a inscrição para o batismo em Caxias do Sul, tá? Você quer se batizar lá? Se inscreva aí, por favor. Batismo em Caxias do Sul já está aberto. Eu vou falando, vou deixar aí para você fazer a inscrição.
tá? Então, nós precisamos entender e obedecer à vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus é que você mexa nas coisas ou que você faça alguma coisa. Às vezes, a vontade de Deus é que você não faça nada. Entendeu? Miriam Carvalho. Às vezes, a vontade de Deus é que você não faça nada. É que você fique de boa. Deixa rolar aí. Deixa rolar. Pastor, você não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque Deus não mandou eu fazer, eu vou ficar de boa aqui. Do Senhor mandar, eu vou fazer. Entendeu? Então, eu obedeço a voz de Deus. Quando Deus fala comigo, eu obedeço. Cara, eu me esforço pra caramba pra fazer o melhor que eu posso. Vou dar outro exemplo pra você. Sábado, quando o Senhor falou, me mostrou, eu vi um anjo, ele vinha, arrancava a cerca assim, da nossa divisa, arrancava a cerca e fazia assim, ó, pum, e colocava lá na nossa divisa, mas lá na frente. Deus mostrou para mim. O que ele está falando? Que ele vai dar a terra do lado para nós, que vai lá longe. Quando ele me deu essa visão, não foi só isso, né? Porque ele estava falando, eu ia vendo o anjo fazer as coisas. Ou seja, são as coisas que vão acontecer à medida em que o tempo for passando. Deus já me contou o que vai acontecer, eu já sei. Ele já me falou. Entendeu? Ele já me falou, já sei. Aí eu vi o nosso caminhão que a gente comprou, eu já falei para você, né, que a gente comprou um caminhão para carregar o trator e tal, os, né, tratores. Entrando no sítio com um trator diferente, o senhor falou assim, eu vou mandar mais máquina, porque as que você tem aqui não vai ser suficiente para fazer o que eu quero. Que loucura, né? Entendeu? Que loucura, né? Então, qual é a minha função? Eu estou contando a minha vida como testemunho para você se localizar na sua. Tá? Eu não quero que você compare a tua vida com a minha. Não faça isso, porque não vai dar boa. Você tem que comparar a minha experiência com a tua experiência. Reservadas as proporções, como eu falo sempre. Ok? E eu tenho que fazer uma coisa para muita gente. Muita. Eu não sei o que, mas é para muita gente. Então eu vou fazer, vou preparar tudo que Deus falou, eu vou fazer, vou deixar prontinho tudo. Em nome de Jesus. Essa é a minha obrigação, minha função. Né? Agora, você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Entendeu? Você precisa fazer aquilo que Deus está falando para você. Aquilo que Deus está colocando no teu coração. E você apenas segue o exemplo do seu pastor. Eu estou te mostrando com os meus exemplos o que a palavra de Deus está contando para nós. Pedro foi avisado por Jesus, porque Pedro queria fazer de uma maneira, mas Jesus disse que ia ser de outra. Ele disse, Senhor, eu não vou te negar. Senhor, eu não vou te abandonar. Senhor, se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. Jesus falou, não vai não, cara. Porque antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro, ele tinha um desejo no seu coração. Pedro, ele tinha uma visão das coisas, mas aquela não era a visão da realidade. E tem muita gente vivendo fora da realidade de Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer isso para ti. Senhor, eu vou ser assim. Quando chega na hora, você vai negar Jesus e vai sair fora. E Jesus sabe disso, irmão. Então não fique se empenhando em coisas que você não vai fazer. Você não tem culhão para aguentar, eu vou colocar assim. Desculpa eu usar essa palavra chula, mas eu preciso. Não tem gente que não vai dar boa, mano. Então não se mete no que você não foi chamado. Faz aquilo que Deus te mandou, tá bom já. Entendeu? Já tá bom. Já tá bom. Né? Já tá legal. Você sabe que eu cheguei a pensar esse final de semana, quando Deus estava falando comigo sobre preparar, fazer um lugar mais coisa, ampliar as coisas, a gente está fazendo isso. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, de repente não vai acontecer alguma coisa aqui embaixo no sul, vai acontecer um negócio lá no norte, ou vai acontecer um negócio lá na América, ou vai acontecer um negócio em outro lugar, e as nossas ovelhas vão vir para cá, eles precisam ter um lugar para eles, né? Eu fiquei pensando nisso, eu tenho pensado nisso, mas eu não sei também porque Deus não falou para mim. Entendeu? Deus falou para mim construir um silo, por exemplo, na igreja, no sítio. Um silo para guardar alimento. Né? Deus falou para mim.
Mas ele já falou, ó, vou trazer a pessoa que vai fazer, uma pessoa vai dar o silo, e ela vai vir aqui, vocês vão só fazer. Vai orientar, vai dizer como é que faz. Deus falou isso para mim, se for de Deus a pessoa vai vir, pastor, eu vou dar um silo para fazer no sítio aqui, nós vamos fazer, nós vamos dar, isso vai acontecer. Mas para a gente ter um silo, a gente tem que ter muita terra para plantar, a gente ainda não tem o suficiente para fazer isso. Então, são coisas que vão vindo uma atrás da outra. Agora, aquilo que, mas de novo eu vou dizer, aquilo que Deus deu para você fazer, faça conforme as tuas possibilidades, é o que a Bíblia diz. Então não queira fazer a obra do Hércules, irmão, se você não é o Hércules. Entendeu? Não queira ser um agricultor se você é um construtor. Se você é um vendedor, se você é um cozinheiro, cada um foi chamado para uma coisa. Deus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que na igreja não é todo mundo profeta, não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um é profeta, outro revela, outro prega, outro ensina, outro tem o dom de cura. Cada um é utilizado numa área, não é? Cada um é utilizado numa área para o bem da igreja, ou para o bem do corpo da igreja. Então você tem que ter esse discernimento. Você tem que ter esse discernimento. Você tem que ter esse entendimento. Você tem que saber, né? Você tem que saber fazer, você tem que saber se comportar. Você tem que saber se colocar na presença de Deus. Para que você não passe por aquilo que Pedro passou. Pedro é um exemplo para você. É um exemplo para mim. Entendeu? Pedro é um exemplo para mim e para você. Porque as pessoas ficam se achando que é bom, achando que é santo, achando que é profeta, e quando vem a prova o cara desvia e vai embora. É esse aqui que Deus está falando para nós. Entendeu? Fica batendo no peito, porque agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tem certeza disso? Quando o diabo dá uma lapada em você, você não vai vazar e ir embora? Quando o diabo vir dar uma remada nas tuas costas, você não vai correr, você tem certeza? Então a gente precisa entender que nós não somos feitos em escala, não. Nós somos indivíduos. E o Senhor nos trata individualmente, cada um segundo a sua força, cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo a condição. Entendeu? Cada um. Você sabe outra coisa que Jesus falou para mim? Ele falou das ovelhas. A irmã postou aqui, agora eu me lembrei. Eu eu fico pensando, ovelha, cara, um bicho que dá um trabalhão, né? Quer dizer, não, mas enfim. E o Senhor falou para mim, eu vou mandar mais gado, gado graúdo e gado miúdo, Deus falou para mim, porque eu me agrado do gado miúdo. Eu falei assim, sim senhor, nós vamos arrumar as cerca para ter as ovelhas. Entendeu? Sim senhor. Quem sou eu para discutir com Deus, irmão? Deus falou, eu só obedeço. Entendeu? Deus falou, eu só obedeço, irmão. Só obedeço, não discuto. Eu só obedeço. Vamos criar, vamos ter os bichinhos lá. Então, Deus quer, eu não vou discutir. Então eu tenho que obedecer. Deus colocou para mim fazer, cara, eu tenho que fazer. Deus falou para mim não fazer, eu não faço. Não mexe ali, eu não mexo. Ó, não move aqui, eu não movo. Entendeu? Claro, Michela, isso, Michela Cardoso. Pastor, podemos ter um chamado apenas para sermos uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa vizinha, uma boa ovelha? Claro, irmão. Claro, nem todo mundo foi chamado para ser profeta, para ser pastor, a maioria é ovelha. Seja uma boa ovelha. É exatamente isso que o texto está falando hoje. Aquilo que Deus deu nas tuas mãos, faça diligentemente. Entendeu? Faça diligentemente, irmão. Faça de acordo com as suas possibilidades. É isso que o texto hoje é esse aqui para você.
Entendeu? Se você foi chamado para ser esposa, cara, seja uma boa esposa. Seja uma mulher crente, uma mulher piedosa. Ajude, cuide das pessoas, ajude os vizinhos. Né? Não é isso aí? Piedosamente. Piedosamente, irmão. Então a gente obedece e Deus dá os meios para nós. Entendeu? Eu vou esperar passar o inverno agora, que agora a gente está no tempo de inverno e não chove, é ruim. Quando chegar agosto, que acabar a última geada, eu vou voltar a comprar, por exemplo, árvores frutíferas para plantar no sítio. Eu plantei 3.000 árvores no sítio nesse primeiro ano. 3.000 árvores eu plantei no sítio nesse primeiro ano. Nesse segundo ano eu quero plantar pelo menos 5.000. Eu vou fazer, mano. E a gente tem área pra caramba lá pra plantar. Agora eu tô roçando, tô limpando tudo o mato. A gente tá roçando, tá deixando só as árvores, tá se abrindo um monte de espaço pra plantar. Eu vou comprar bastante árvore, vou plantar bastante árvore. Pra tudo que a gente precisar. Entendeu? Bastante. Eu vou comprar bastante, vou fazer bastante, vou plantar bastante para aquilo que Deus quer. Eu quero plantar nesse ano que vem 5.000. Entendeu? Restaurar todas as matas, só que com bastante fruta, para que os animais tenham bastante comida, para que os bichinhos tenham bastante fruta. Vou optar por aquelas que se mexem rápido. Por todos os lugares. Vamos fazer. Estava conversando com o meu primo, com o Branco, sexta-feira, sábado a gente estava falando. Falei, quando voltar, que começar a chover, eu quero plantar mais. A gente plantou 3.000, 2.800 e poucas árvores pela nota fiscal, eu estava vendo. Agora eu achei um lugar bem legal para comprar, com um preço legal, que agora eu consegui encontrar. Então eu vou comprar um monte e vou plantar um monte. Entendeu? Para que tenha bastante fruta em todo o ambiente, para que os bichinhos tenham bastante comida, para que possa se multiplicar bastante. Para que não seja bênção apenas para a gente. Entendeu? Às vezes não, Viviane. Viviane está dizendo, ó, meu ex-marido me traiu e pedi o divórcio. Acho que o chamado para ser esposa eu não fiz direito. Não. Não é isso, Viviane. A traição não é porque você não é uma mulher boa, uma esposa boa. A traição é porque o cara não presta mesmo. Entendeu? Quem trai não presta. Não é, quem é traído é vítima. Sacou? Então não fica triste não, Vivi. Porque não é porque você escolheu errado a primeira vez que você vai ser infeliz. Deus é o Deus da segunda chance. Só na segunda vez você vai orar, vai buscar Jesus, para Jesus te dar um homem de Deus que vai amar, que vai cuidar, que vai respeitar você, Vivi. Tá? E você vai ser feliz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é culpa sua isso, não. Tá? Então deixa eu avisar vocês, essa semana não vai ter culto em Blumenau, vai ser na semana que vem, tá? Essa semana não vai ter culto em Blumenau, o culto vai ser na semana que vem, tá bom? Preste atenção para você não ir lá e perder o pulo, ok? Vai ser na quarta-feira da semana que vem o culto em Blumenau, tá legal? Por favor, fiquem atentos aí a galera de Santa Catarina, o culto será na semana que vem, tá bom? A gente não conseguiu alugar o lugar essa semana porque já estava ocupado, já fazia muito tempo, não deu boa, mas semana que vem tá certinho, vai ser em Blumenau. Tá legal? Beleza, galera? Vamos orar então? Vamos lá? Deixa eu marcar aqui. A gente vai ficar aqui, vamos voltar aqui amanhã. Tem mais coisa pra gente falar, mas já deu o nosso horário aí, né? Tá bom, meu povo querido? Beijo pra vocês, Deus abençoe. Não esquece, hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá? Hoje a gente tem culto em São José dos Pinhais. Você que quer se batizar em Caxias do Sul, dia 21 de junho, já tá estabelecido, marcada a data aí, tá bom? Se inscreva, por favor, né? Você que mora aí no Rio Grande do Sul, vai se deslocar pra galera aí, a gente já vai estar. Leonora Franco, bom dia, Deus abençoe você, pessoal da Bolívia, beijo pra vocês, Deus abençoe. Tá? Quem tá fazendo aniversário, um beijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês também. Melê, meu irmão? Melê?
Que legal, né? A gente está em mais de 11 mil pessoas na nossa live de estudo hoje, né? Obrigado por todo mundo, pelo carinho. Não esqueçam de compartilhar nossa live no WhatsApp, pro WhatsApp da família, no pessoal do X, compartilha na sua página, que a gente vai conseguir aumentar o número de pessoas aí. Tá bom? Não esquece, hoje então a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá? Vou esperar vocês lá. Vamos orar? Feche seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, na autoridade e no poder do teu santo nome, que o Senhor nos alcance. Nos alcance, meu Deus, com tua mão poderosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, papai, na autoridade, no poder do teu santo nome, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família. Eu quero repreender todo espírito de enfermidade, todo levante do inimigo contra as nossas vidas, seja quebrada, repreendida no poder e na autoridade do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Te peço, Deus, que o Senhor nos alcance em nome de Jesus, meu Deus, com a tua mão que é tão poderosa, e nos abençoe na autoridade e no poder do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Põe, Deus, eu te peço, a tua mão sobre a nossa casa para nos guardar e nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa também abençoar a água que estamos colocando diante do Senhor e quando nós bebermos dela, sejamos alcançados pelo nosso milagre, segundo a fé que cada um tem no Senhor Jesus. Amém e amém. Beijo para vocês, Deus abençoe. Até depois nos desdobramentos. Tchau.